Sabe quando você sente que tá vivendo a vida de todo mundo, menos a sua? Quando você se sente cansado mentalmente, embora você não tenha feito nada o dia todo? Pois é. Eu tava assim há um mês atrás. Eu vou colocar um mês atrás, embora ainda não tenha completado 30 dias, mas eu desinstalei todas as minhas redes sociais, quer dizer, quase todas as minhas redes sociais ainda, né? Mantive o YouTube, já que eu gosto de ver aí alguns vídeos, gravar, porque eu utilizo esse canal aqui como uma forma de diário. Sempre que eu tenho vontade, eu gravo, pra mim é uma terapia. E também mantive o meu WhatsApp, né, pra me comunicar aí com a minha família, com os amigos mais próximos. Mas de resto, eu desativei tudo, sabe? Insta, o Tico-Teco. E no início era pela falta de tempo, sabe? Eu achava que era só esse o problema. Ai, eu tô sem tempo porque eu fico muito na tela, no celular. Então eu vou desativar aqui por um tempinho, pra mim conseguir estudar melhor, pra mim conseguir ter mais tempo aqui, né, pra revisar um conteúdo da faculdade, pra mim parar de procrastinação. E era só esse intuito, mas eu comecei a perceber que tinha muita coisa por trás de como a Gabriele tava, e ainda tá, né, porque eu ainda tenho vestígios, reagindo, sabe, ao mundo, como é que eu tava me transparecendo, as minhas ações. Muita coisa tava interligada, e ainda tá, com as redes sociais, com as telas, com o excesso de vida dos outros. E esse vídeo é meio que um lembrete pra mim não voltar a ativar tão cedo essas redes enquanto eu não curti verdadeiramente a minha solitude. E vocês já vão entender por que eu tô falando sobre solitude e por que eu mencionei essa frase. Eu tava moldando a minha vida, as minhas ações, a minha forma de pensar, a minha rotina através da tela. Então, assim, se eu via algo nas redes sociais, eu queria consumir. Se eu via que, por exemplo, tinha um vestido que estava muito na moda, eu já queria usar, mesmo não ser do meu gosto, sabe? Mas só porque muitas pessoas estavam usando, porque fulana estava usando e ficou maravilhoso em fulana, eu falei, cara, gostei desse vestido, eu quero pra mim, sendo que eu nem utilizava. Eu entrei naquele nicho do Tico-Teco de perfumaria, e aí eu já queria ter todos os perfumes, sendo que eu nem sou tanto, sabe, de ficar usando assim, hidratante também, mas eu tava moldando o meu consumo, essas redes sociais, os influenciadores. E o que me assustou foram duas coisas que eu percebi depois de desinstalar e de refletir muito, né, sobre algumas coisas, porque quando você não tem muito o que fazer, né, já que o que eu fazia o meu dia todo, 80% do meu dia era ficar mexendo no celular. Então quando eu desinstalei, eu tive muito tempo, e aí eu ficava sentada ali no sofá ou aqui na minha cama, e aí eu refletia as coisas. Entre elas, duas coisas eu comecei a pensar bastante e me assustaram muito. Primeiro, o fato da minha relação comigo mesmo ter mudado muito. E segundo, o meu apodrecimento mental. Eu vou falar assim, talvez uma forma um pouco dura de falar, mas eu vou ser direta aqui, e realmente a minha mente estava apodrecendo, os meus pensamentos estavam apodrecendo por conta de influências que eu tava consumindo. Mas voltando à primeira coisa, eu tava perdendo a minha identidade. Agora eu tô me reencontrando aos poucos. Por conta de eu estar consumindo tudo que eu tava vendo através das telas, eu não tava sabendo mais o que eu gosto, sabe? Eu amo ler e eu não tava lendo. Eu amo desenhar e eu não tava mais desenhando. E isso, grande parte, porque eu dizia que eu tava sem tempo, e isso tava me moldando. E quando eu percebi esse fato, me assustou muito, porque eu falei, cara, isso aqui é quem eu sou, sabe?
ler é quem eu sou. Eu sou uma leitura... Eu sou uma leitura? Eu sou uma leitora voraz. Nossa, tá vendo? Minha dicção tá ruim. Eu não tinha uma dicção assim não, tá? Minha dicção era ótima. A minha dicção, ela piorou muito depois que eu parei de ler e que eu parei de consumir conteúdos didáticos, sabe? Que iriam me influenciar a ter boas práticas aí em relação à língua portuguesa. Eu sempre amei a minha solitude, sabe? Eu sempre gostei muito de ficar sozinha aqui no meu quarto. Nunca tive problema com isso. Eu cheguei em um ponto da minha vida que eu tava com medo da minha própria solitude, sabe? Uma das coisas que eu mais gostava, que faz parte da minha essência, que é o fato da solidão, essa melancolia que eu não atribuo a uma parte ruim de mim, sabe? Eu não atribuo a, tipo, depressão, e não, eu atribuo a uma essência. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa bem melancólica, sou uma pessoa bem introvertida, mas eu tava achando ruim e essa parte da minha essência, sendo que eu passei a minha adolescência inteira gostando disso. E só porque sábado à noite eu via fulano e ciclano reunidos, saindo juntos, só porque eu via que alguém tava em uma festa, eu ficava, cara, eu tô sendo excluída, por que eu tô aqui sozinha? E isso começava a me corroer. Sim, não fazia sentido, porque embora ali na minha mente, eu tô excluída, eu queria estar em tal festa, eu queria estar fazendo tal coisa, mas eu nunca gostei, gente, de festa, eu nunca gostei de muita muvuca, eu nunca gostei de fulano, de ciclano, mas eu queria estar ali, porque eu tava vendo nas redes sociais, ali no story, que fulano, de ciclano tava ali, então eu também queria estar, eu queria estar fazendo aquilo, eu queria estar consumindo aquilo. E isso começou, e aí isso, depois que eu desinstalei, que eu comecei a ter mais tempo pra refletir, começou a me assustar bastante. A primeira semana foi a mais difícil, porque eu sentava, não tinha nada pra fazer, e aí eu ficava, tipo, o que eu gostava de fazer antes das redes sociais, antes do Instagram, antes do TikTok, o que eu gostava de fazer. E foi aí que eu comecei a querer voltar, sabe, nas minhas raízes. Foi aí que eu comecei a ler, foi aí que eu comecei a fazer pequenas coisinhas que a Gabriele antiga fazia. E eu comecei a restaurar essa essência minha e eu comecei a me reencontrar. Eu tava me moldando em uma forma que nem era minha, porque assim, se eu tivesse consumindo aquilo, mas eu gostasse daquilo, sabe? Eu tô me sentindo isolada, eu queria ir pra aquela festa, mas se eu gostasse de ir, ok. Tá, tô achando, tô me incomodada, então eu vou consumir aquilo, vou usar aquilo. Mas eu nem gostava. E meu cérebro, ele tava, eu não vou falar que tava, que ainda tá, porque tem menos de um mês, é bem recente, viciado em dopamina barata. A primeira semana, como eu falei, foi a mais difícil, porque eu sentava no sofá e aí eu pegava meu celular, ou eu acordava e já pegava meu celular, e aí eu ficava caçando alguma coisa e eu não sabia o que era. Aí eu ficava tipo uns 5 segundos caçando assim, sabe, rolando assim a página. E aí, o que eu tô caçando mesmo? O que eu ia fazer? Caía a ficha. Tô caçando o Insta, tô caçando o TikTok e, sabe, tô caçando algo pra preencher esse vazio de manhã, e era algo que eu fazia no reflexo. Acordava, já pegava o celular e começava a caçar pra entrar. E eu sei, gente, que tudo que eu tô falando aqui talvez esteja até sem contexto, sabe? Só informações jogadas aí no ar. Mas, como eu falei no início, esse vídeo, né, esse canal é quase como um diário pessoal. Então, eu só vou conversando ali o que me dá na telha. Eu olho aqui no cantinho porque eu deixei no computador algumas anotações, né, de coisas que eu poderia falar aqui, mas de modo geral é tudo assim mais descontraído, eu vou falando só o que me vem pela cabeça. E enfim, voltando à minha crise de abstinência, além, né, dessa procrastinação, depois que eu parei de consumir essa dopamina barata e comecei a consumir uma dopamina mais saudável, né, depois de me reencontrar aos poucos,
eu comecei a perceber algumas outras coisas, como por exemplo, a falta de paciência que eu tinha também estava atrelada a esse consumo desenfreado das redes sociais. Antes eu não tinha paciência pra nada, sabe? Eu ainda tô me adaptando, porque essas coisas não voltam assim de uma hora pra outra. Mas algumas vezes aí ao longo desses últimos 2 anos, eu pegava desses últimos 2 anos não, desses últimos 4 anos, eu pegava ali o livro pra tentar ler, né? Mas eu não tinha paciência. Ou, por exemplo, eu ia estudar e não tinha paciência e só deixava pra estudar em cima da hora. Agora, nesse momento presente que eu tô com uma paciência mais aflorada. Voltei a ler, tô com essa paciência maior, tô com uma paciência a mais pra estudar, sabe? Antes eu ligava o computador, colocava o caderno aqui e aí logo eu não tinha paciência, era tipo meia hora. Aí eu ficava cansada mentalmente, aí eu parava de estudar. Meu cérebro tá podre, e ainda tá, gente, meu cérebro tá podre. Eu acho que eu posso tirar daqui da minha cabeça e jogar fora, que tá fedendo. Sabe, pleonasmo, redundância, um vício linguístico muito grande. E isso se atrela muito ao fato de eu ter parado de ler. A minha dicção, que era maravilhosa e ficou uma bosta, esse vício linguístico, essa falta de pensamento, de raciocínio, de ter um raciocínio próprio, tá muito atrelada às redes sociais, a esse consumo desenfreado das telas. E antes eu não era assim, gente. Não é querendo glorificar a minha antiga eu, mas já glorificando, ela era maravilhosa, sabe? Ela lia 5, 6 livros por mês, só tirava notas boas, tinha uma dicção excelente, tinha um vocabulário muito rico. E cadê ela? Que a minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se tivesse com tudo. É isso. Em nenhum lugar o homem pode encontrar o refúgio mais silencioso e imperturbável do que a sua própria alma. Somente. Talvez esse vídeo pudesse ter uma narradora melhor, um roteiro mais adequado, mais elaborado, bem trabalhado. Mas o fato é que a narradora que vos fala ainda tá redescobrindo seus limites. Então eu espero a cada vídeo pular uma cerquinha, abrir uma porta a mais e melhorar.